paliativos constituem uma modalidade de assistência numa fase avançada da doença e no fim da vida, dentro de um modelo de cuidados totais, ativos e integrais oferecidos aos pacientes e aos seus familiares, afirmando o direito do paciente de morrer com dignidade e sem sofrimento. Um de seus princípios básicos é que a morte deve ser aceita como um processo natural. É necessário que a equipe de enfermagem treinada em cuidados paliativos dê suporte aos familiares para que prestem cuidados adequados ao idoso, como o controle de seus sintomas físicos, como por exemplo, a ausência de dor, a realização de seus sonhos e que suas vontades sejam respeitadas, como em qual ambiente preferem morrer e na companhia de quem. Assim, tendo a oportunidade de poder dizer desculpe, te amo, obrigado e adeus. A comunicação deve ser clara, honesta e assim o veículo de confiança fica mais forte entre a equipe, a família e o paciente. O respeito às necessidades espirituais e às crenças religiosas deve ser um dos preceitos da equipe de enfermagem de cuidados paliativos. O apoio à família e ao paciente no processo de adoecimento, morte e luto devem ser prioritários e indica uma melhor qualidade de vida até o momento da morte, para que esta se dê com a maior dignidade possível. A equipe de enfermagem faz todo esse acompanhamento com indicadores de qualidade adequados e com a satisfação do paciente e familiares, inclusive no acompanhamento pós-morte do processo de luto, para que este ocorra da maneira mais harmoniosa possível. Pois, segundo Cicely Saunders, a maneira como morre uma pessoa ficará na lembrança dos que ficaram efetivamente. Diz ainda que você é importante porque você é. Você é importante até o último momento de sua vida e nós faremos tudo o que pudermos, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas para viver até morrer. A morte é um fenômeno natural da vida. Todos temos o tempo certo de morrer, por isso não devemos interferir nesse processo, nem antecipar e nem postergar esse momento. Mas sim devemos trabalhar sempre para que os últimos dias sejam da melhor forma possível, sem dor e sem sofrimento. Não é só o câncer que ameaça a vida, existem outras doenças que também encurtam a vida. Por exemplo, doenças crônicas do coração, do pulmão, doenças crônicas do rim, a própria demência, a doença de Alzheimer. Essas doenças, muitas vezes, elas encurtam mais a vida do que muitos tumores. A medicina tem dois objetivos principais: curar e controlar as doenças. E quando isso não for possível, fazer com que o idoso morra em paz e o mais confortável possível. Quando a morte é inevitável, não devemos insistir em fazer procedimentos que só trarão sofrimento ao idoso, sem contribuir para salvá-lo. Atualmente, podemos manter o idoso vivo por meses, muitas vezes em coma, ligado a aparelhos, sondas e catéteres. Isso é adiar o processo da morte, prolongando a vida às custas de muito sofrimento para o paciente e para a família. Que não submeter o paciente a esses procedimentos não é desistir de tratá-lo ou antecipar sua morte, mas deixar de provocar sofrimento inútil. O paciente deve ser aliviado de todos os sintomas desagradáveis, como dor, falta de ar, vômitos, constipação, febre, delírio, convulsões, entre outras coisas. Nesse período é importante receber todo o carinho e medida de conforto e higiene, com a presença constante de familiares e pessoas de quem ele goste, fazendo com que ele parta em paz e com dignidade. Todos temos a sensação de que no hospital ele se encontrará mais protegido e melhor tratado, mas lê do engano. No hospital, nesse momento tão difícil, na maioria das vezes ele fica solitário, com horários de visita limitado. Muitas famílias, diante de um diagnóstico grave, procuram proteger o ente querido escondendo dele a verdade. Novamente, um lê do engano. Na grande maioria das vezes, o idoso já sabe ou desconfia fortemente da gravidade da sua doença. As pessoas não são ingênuas e sentem que as coisas não estão indo bem com o seu próprio organismo. A própria piora já sinaliza isso. Portanto, na grande maioria das vezes, ele sabe ou desconfia muito do seu diagnóstico. Não devemos ter medo de conversar com o idoso sobre isso, desde que ele manifeste vontade de saber e de conversar sobre esse assunto. E não ter vergonha de chorar quando tiver vontade de demonstrar o que está sentindo.
Devemos ter muita compreensão e carinho com o idoso, pois ele se encontra numa situação de sofrimento intenso. Muitas vezes o idoso é agressivo com quem está prestando os cuidados, mas temos que ter consciência que essa raiva não é contra nós, mas sim contra a sua situação. É um tipo de sofrimento que, além de físico, é social. O idoso deixa de exercer seu trabalho. Não sabe como vai ficar a situação de sua família após a sua morte. Tem um lado psicológico forte, ele vai se separar de seus entes queridos e, do ponto de vista espiritual, não tem certeza do que acontecerá após a morte. Em resumo, devemos procurar sempre estar ao lado do idoso, tranquilizá-lo de que estaremos juntos até o fim e que não vamos abandoná-lo. Ajudá-lo a resolver todas as suas pendências, deixá-lo sempre limpo e confortável, procurar de todas as formas aliviar os sintomas que trazem desconforto. Não devemos ser egoístas e sim compreender que devemos deixá-lo descansar e partir com tranquilidade, sem intervenções médicas sofridas que não vão mais trazer qualidade de vida ao paciente. O falecimento de um familiar é um acontecimento doloroso. Nosso objetivo é fornecer-lhes orientações básicas para as providências necessárias nesta situação. Caso o idoso tenha sido acompanhado por um serviço de assistência domiciliária, um familiar deve telefonar para o médico responsável e verificar a possibilidade de visita médica para constatar e fornecer a declaração de óbito. Caso não seja possível, compareça à delegacia de polícia do bairro, informando o falecimento para a realização do boletim de ocorrência. A família deverá então aguardar o serviço de remoção para o devido encaminhamento ao serviço de verificação de óbito. Na ocorrência de óbito em hospitais, aguarde a orientação da equipe de saúde. Se você conta com convênio funerário, realize contato com o seu agente para as orientações específicas. De posse da declaração de óbito, procure uma agência do serviço funerário de sua região, apresentando documentos pessoais e da pessoa falecida para a contratação de velório, sepultamento ou cremação. Lembre-se que para a cremação, a declaração de óbito deverá ser assinada por 2 médicos. Verifique junto à agência do serviço funerário a possibilidade de requerer sepultamento gratuito, se for o caso. Retire no cartório, após 5 dias úteis, a certidão de óbito. Você necessitará deste documento para providências no inventário, previdenciárias, seguros e outras que se fizerem necessárias.